Balanço Geral. Bahia Nós está de volta às 6 horas 40 minutos. Vamos saber quais foram os casos que a polícia registrou nas últimas horas. Eliane Neves. Jéssica, segundo a Secretaria de Segurança Pública, em Salvador e região metropolitana, neste final de semana, ocorreram 11 homicídios e 10 tentativas de homicídios. Uma das vítimas é Fabrício Alves dos Santos, que está internado aqui no Hospital Geral do Estado porque recebeu uma facada no ombro desferida por seu vizinho depois de uma discussão por causa de som alto. E também foram registrados 20 roubos de veículos em Salvador e região metropolitana. Eliane Neves, direto do HGE, para o Bahia no Ar. E nesse fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal de Jequié apreendeu explosivos na BR-116 no trecho do município de Manoel Vitorino. Esse material tipo gel, que estava acondicionado em bisnagas, foi encontrado durante uma abordagem a um veículo de passeio com placa de Goiânia. Ele era conduzido por Marcelo Pereira da Silva, de 29 anos. Segundo a polícia, esse tipo de material é muito usado para fazer assaltos a banco, para explodir caixa eletrônico. O veículo foi abordado porque o condutor fez uma ultrapassagem indevida e acabou parando o carro na contramão, ficou muito nervoso. Esse veículo tinha a placa de uma região que a polícia conhece pelo narcotráfico, então decidiram revistar. O motorista conseguiu fugir do local, mas o veículo, esse material apreendido, documentos aí como você vê nas imagens e pertences do motorista foram encaminhados à delegacia de polícia da Polícia Federal de Vitória da Conquista. 6 horas 42 minutos, olha só essa notícia. Um homem teve o carro arrombado em um bairro nobre aqui da capital baiana. Sabe o que ele fez? Apedrejou e destruiu mais de 40 veículos que estavam estacionados no mesmo local que ele tinha parado o carro dele. Essa confusão aconteceu no bairro da Barra, aqui na orla de Salvador. A situação só foi voltar ao normal horas depois. Segundo testemunhas, esse rapaz, Everaldo Santos Silva, percebeu que o aparelho de GPS e o som do carro dele tinham sido roubados, furtados. Foi quando ele teria se descontrolado e começado a quebrar todos os automóveis que estavam próximos, usando pedras, usando diversos objetos. Foram 42 veículos atingidos. O carro de Everaldo também acabou sendo destruído por algumas das vítimas que ficaram chateadas e revidaram no carro dele. Esse caso foi parar na delegacia. Os proprietários dos carros, danificados prestaram queixa na polícia. Alguns estavam inconformados com essa atitude. Vamos ouvir? É revoltante, né? Porque eu cheguei na praia tipo 4h30, estava estudando, me só dar um mergulho para relaxar, quando volto para poder ir para casa, voltava a estudar, o carro todo depredado, todo quebrado. Seu prejuízo foi de quanto, mais ou menos? O vidro, no seu valor, deve ser 500, o DVD foi 1.800, o DVD. Só aí, vamos dizer, 2.500 de prejuízo. Imagine, você sai, vai na praia, vai dar um mergulho, volta, seu carro todo destruído, porque um louco ensandecido foi furtado, tá certo, é revoltante. Você, viver numa cidade em que você não tem nenhuma segurança, que separa o seu bem, o seu carro ali, alguém entra, rouba seu carro, rouba seu GPS. Mas isso é motivo para você sair destruindo o carro de todas as outras pessoas? Porque você foi prejudicado, você prejudicar e descontar em 42 pessoas mais? Esse rapaz, esse acusado, foi liberado na madrugada de ontem mesmo, depois de prestar depoimento. A delegada não quis gravar a entrevista, mas disse que ele vai responder pelo crime de dano material qualificado. E tem que pagar, 42 pessoas prejudicadas, quem é que vai pagar esse prejuízo? É o que o rapaz perguntou. Quem vai pagar por isso? Ele vai ter que pagar com a franquia dele, não. Esse rapaz acusado que mandou destruir, foi ele que destruiu, agora ele se vira para pagar não só o GPS e o som roubado, como também os carros dessas pessoas aí que ficaram no prejuízo. Que além do transtorno que você vai ter, ficar sem carro, botar ele para consertar, os vidros quebrados, enfim, olha aí. Olha as imagens, olha o que esse cara fez, minha gente, pelo amor de Deus. Já que essas pessoas estão com a cabeça. 6 horas 44 minutos. 2 idosos foram atropelados esse fim de semana na Avenida Vasco da Gama, aqui em Salvador. Testemunhas disseram que Jackson de Carvalho Silva, de 48 anos, perdeu o controle do carro, subiu no passeio e atropelou Edgar Ramos. Olha aí as imagens do carro. Atropelou Edgar Ramos Nascimento, de 74 anos, e a esposa dele, Maria Hélia Nascimento, de 60 anos. Os dois velhinhos receberam os primeiros atendimentos por médicos do SAMU e foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, Maria Hélia recebeu alta ontem. O marido dela ainda está internado.
E o motorista que atropelou esse casal foi encaminhado para a 7ª Delegacia, ali no Rio Vermelho, e depois foi para o Instituto Médico Legal para passar por exames. Ouça o que disse o delegado responsável pelo caso. Ele está sendo submetido a exame de sangue, de alcoolemia, e se for constatado que ele estava embriagado, ele será autuado de acordo com a lei de trânsito e as modificações ocorridas posteriormente, e, enfim, responderá pelo ato que praticou. A imprudência no trânsito, que a gente fala sempre. Poderia ter morrido, poderia ter matado os 2 idosos, né? Um deles continua ainda internado, né? Estava em estado grave, esperamos que ele se recupere. Mas aí, suspeita de ter feito uso de bebida alcoólica e por conta disso provocado um acidente. E um defeito na barra de direção pode ter sido o motivo de um outro acidente. Foi com um caminhão na BA-265 em Tremedal, a 600 quilômetros de Salvador. Era um pau de arara que estava levando 16 pessoas. O motorista perdeu o controle do veículo e acabou capotando. Todos os ocupantes ficaram feridos, menos o motorista. Ele diz que esse acidente aconteceu por causa de uma falha mecânica. Agora, é para um caminhão estar levando 16 passageiros? Não, caminhão não é o local adequado para levar passageiros. Eles têm que estar dentro de um ônibus com cinto de segurança. Pois aí, mais uma vez, imprudência e 16 feridos. As vítimas foram atendidas nos hospitais de Tremedal e de Vitória da Conquista. 6h46. Vamos para as ruas de Salvador. Luana Brito, onde é que você está? Bom dia. Olha a imagem de Salvador que chove nesse momento. Daqui a pouco, Luana... Olá, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o Bahia no Ar. Nós estamos aqui na região do Lucaia, Jéssica, e chove bastante neste momento aqui neste ponto da capital baiana. Importante fazer um alerta para os motoristas que saem de casa neste momento, né, que vão enfrentar aí pistas molhadas e por isso mesmo devem redobrar a atenção, usar os equipamentos obrigatórios de segurança, né, ter, claro, um cuidado com os filhos que eles estão levando para as escolas, então lembrar da cadeirinha, do cinto de segurança, do assento de elevação, a depender da idade da criança e ficar realmente atento, né, de maneira muito mais, até um cuidado muito maior por conta da chuva. Ligar os faróis, acender os faróis é uma recomendação que a gente sempre faz aqui no Bahia no Ar, para que essas pessoas evitem os acidentes, né? Diminuir a velocidade também é sempre bom. Neste momento, o trânsito está fluindo aqui, a gente vê uma movimentação de veículos até menor, mas daqui a pouco o trânsito deve ser mais intenso e a gente faz um alerta, passamos pela Avenida Vasco da Gama, a obra de construção civil da Avenida Vasco da Gama continua provocando alguns engarrafamentos. Então, quem puder evitar, deve evitar passar por aquela região ali. Voltamos com você, Jéssica. Obrigada. Luana Brito com o nosso link móvel. Ela vai percorrendo as ruas de Salvador. Nesse tempo chuvoso, às vezes, as imagens ficam assim mais difíceis. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. 6h48. Você sabia que nós, mulheres, já somos maioria no Brasil? Pois, apesar disso, e apesar de já termos eleito uma presidente para governar o país, nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas, o número de homens no poder ainda é muito maior que o de mulheres. Foi para refletir sobre essa necessidade de mudança que um grupo político se reuniu nesse fim de semana. E durante o evento, tomou posse a nova presidente estadual do PRB Mulher. Câmeras, flashes, cumprimentos. 1,70 m de altura e muita simpatia. São os primeiros passos de Silvia Cerqueira como presidente estadual do PRB Mulher. Já não nos basta mais esse exercício democrático tão somente no sentido da representação. E por que da representação? Porque nós não nos vemos representadas nas casas parlamentares. Então, existe essa necessidade de se ter, ou melhor, de se fazer esse exercício de democracia, esse exercício de cidadania de forma participativa de verdade. É ver as mulheres no poder. A advogada, conselheira federal da OAB, 56 anos de idade. Junto com ela, tomaram posse as outras 9 mulheres que passam a compor a diretoria executiva do PRB Mulher. Como grande mãe, né, ela tem todo um perfil, toda uma sensibilidade que poderá contribuir muito na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Está faltando diminuir o preconceito,
entendeu? Aumentar a conscientização para que esse espaço seja alcançado. Com relação às mulheres, é fazer com que as jovens tenham vontade, né? Colaborar para que elas tenham vontade de estar nesse ambiente e de estarem no papel, né? Atuantes politicamente, nos partidos. Nosso sistema político eleitoral, ele é basicamente feito de representatividade. Portanto, se a mulher é a maior fatia dessa sociedade, esse poder também precisa ser socializado com elas. Durante a cerimônia estiveram presentes amigos, familiares, autoridades e políticos, como o vice-presidente do PRB, o deputado estadual José de Arimatea, e o deputado estadual Cidelvan Nóbrega. Viemos aqui justamente para prestigiar hoje a doutora Silvia e todas as mulheres aí que tomam posse dessa diretoria. Eu acho que a participação da mulher realmente é gratificante. A mulher pode fazer, como hoje nós temos a presidente da República, que é a primeira do Brasil mulher. Eu acho que um evento como esse é muito importante, ainda mais aqui na Bahia, um estado tão importante da nossa federação. 6h51, não perca a hora e não perca tempo, viu? Vamos falar de emprego aqui no Bahia no Ar. Nesse fim de ano tem muitas oportunidades de trabalho. Aproveite, hoje é segunda-feira, a gente já amanhece com todo o gás. Veja o que o SIM, o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, tem para você.